Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes aqui no Salão Bezerra de Menezes, da Comunhão Espírita de Brasília. Boa noite àqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Comunhão e àqueles que nos ouvirão posteriormente por intermédio do nosso canal no YouTube. Estamos aqui para mais um momento de reflexão, mais um momento para pensarmos sobre a nossa condição de humanidade neste planeta, neste país, nesta cidade, onde vivemos cada um a sua história, a sua trajetória, onde cada um de nós experimenta seus dias, seus momentos de dores, de preocupação, mas também os momentos de alegria e de esperança, conforme nos deixou claro a mensagem lida pelo nosso dirigente. Mesmo sendo espíritas, e principalmente aqueles que ainda não conhecem ou não albergam conscientemente a filosofia espírita, é comum esquecermos, principalmente nos momentos de dores, o objetivo que nos traz a este planeta, que nos traz a esta experiência reencarnatória, a esta experiência no corpo físico. Como nós já sabemos, e aqueles que ainda não sabem, saberão, que nenhum de nós está aqui a passeio. Como espíritos imortais, no caminho do processo evolutivo, precisamos experienciar em planetas, em mundos como este nosso, para que desenvolvamos a nossa inteligência, mas que também desenvolvamos as virtudes que precisamos para atingir os níveis superiores da espiritualidade. O sofrimento faz parte desse processo, não como uma determinação superior da divindade. Como já disse alguém, Deus não quer o sofrimento do pecador. Ele deseja e espera apenas que nós reflitamos, mudemos e nos transformemos. Quando o indivíduo, quando o espírito, encarnado ou não atenta para a necessidade de sua autotransformação, no sentido de se desvencilhar dos vícios e desenvolver as virtudes que podem ser alocadas todas numa palavrinha muito pequena e que nós já conhecemos de muito, que é o amor. É para isso que nós estamos aqui, para conhecermos, desenvolvermos, vivermos dentro do conceito máximo de amar. Então, quando nós não atentamos para essa necessidade, quando nós postergamos a nossa transformação moral e intelectual para melhor, a dor, os problemas chegam como fator indutivo para chamar a nossa atenção no sentido dessa necessidade. Então, como espíritas, jamais deveremos atribuir a Deus, aos espíritos superiores, e muito menos àqueles que nós chamamos de obsessores, as dores que porventura estamos experienciando. Devemos lembrar
que a nossa existência está submetida às leis, às inúmeras leis naturais. Dentre elas, a lei de causa e efeito. A toda ação corresponde uma consequência. Então, muitas vezes, se não sempre, as dores que experienciamos nada mais são do que consequências de ações tomadas nesta ou em outras existências físicas. Nesse sentido, a doutrina espírita nos orienta a desenvolvermos uma das principais virtudes úteis desde já para a nossa felicidade atual, que é a virtude da paciência. Sem a paciência, nos desesperamos. E quando nos desesperamos, dificilmente colhemos os frutos do sofrimento vivido. A paciência é ela que nos faz capaz de viver a prova, por mais difícil que seja, tirando dela o aprendizado que se faz necessário. É provável que cada um de vocês, eu com certeza, já ouvi muitas vezes, quando nós levamos uma palavra de paciência para aquele que sofre, ele nos diz: você diz isso porque não é você que está passando pelo problema que eu estou passando. E é verdade. Eu não estou passando pelo problema que você está passando, assim como você também não passou pelos problemas que eu já passei. E cada um desenvolve a sua paciência, a sua esperança, nas provas que correspondem à sua necessidade evolutiva. Uns de uma maneira, outros de outra, mas todos nós passamos pelas provas necessárias ao nosso entendimento e à nossa compreensão do processo evolutivo. Então, quando alguém se desespera a ponto de lançar uma resposta como esta para alguém, não desistamos dessa pessoa. Não entendamos que aquela pessoa é grosseira, tão grosseira que não merece a minha atenção quando tento lhe ajudar. Não façamos isso. Insistamos, porque realmente, quando nós estamos no olho do furacão, experienciando uma dura prova, não é fácil ouvir de alguém: tenha paciência. Desenvolvamos então métodos de fazermos chegar até essas pessoas que sofrem uma maneira de levar uma ajuda sem tocar a chaga que lhe dói naquele momento. E se vocês estão esperando o método para fazerem isso, eu não tenho. Por isso é necessário que cada um de nós busque no seu mais íntimo, nas suas orações, nas suas conversas com os seus protetores, orientação para que possamos ser úteis àqueles que sofrem. Muitas vezes uma palavra direta, outras vezes apenas uma orientação, do tipo: você já foi à casa espírita? Você já procurou um serviço de atendimento fraterno para conversar com eles? Você já procurou um atendimento espiritual? Muitas vezes, apenas uma dessas orientações é o que a pessoa precisa para lhe abrir uma luz, a iluminar o seu caminho e dizer: pode ser, eu vou tentar fazer um tratamento espiritual, eu vou à casa espírita
buscar o atendimento fraterno, mas jamais desistirmos uns dos outros. E o título da nossa palestra de hoje vale tanto para quem sofre, como para quem tenta aliviar o sofrimento. Confia, você consegue. Você consegue vencer a sua prova. Você consegue ser útil àquela pessoa que sofre e que por alguma razão atravessou o seu caminho. Confia, você consegue ser útil àquele familiar difícil, àquele colega de trabalho, que muitos se afastam porque não aguentam a lida com aquele companheiro. Confia, você consegue. Então, normalmente, nós vamos à casa espírita em busca de uma palavra de consolo para as nossas dores, porque quem não as tem? E é muito natural que façamos isso. Mas na nossa reflexão de hoje, vamos sair um pouco do nosso universo particular. Vamos sair um pouco do nosso individualismo. Vamos tirar os olhos um pouco das nossas dores, das nossas feridas, para olhar um pouco para o nosso companheiro que nos acompanha, que também tem as suas dores e as suas feridas, e que muitas vezes não tem ainda o esclarecimento que você tem de buscar na doutrina espírita o consolo para as suas dores. Então esta é a proposta de hoje. Mesmo com as nossas dores, mesmo com os nossos problemas, mesmo com as nossas dificuldades, vamos tentar pensar no outro. Recentemente, eu comentava com um colega das dificuldades que muitas vezes nos atingem, os palestrantes, que precisamos nos dirigir a casas espíritas que ficam distantes da nossa casa, distantes do nosso ciclo, algumas dezenas de quilômetros, e a gente coloca na conta a despesa com combustível, e a gente coloca na conta o tempo de deslocamento, e a gente coloca na conta que muitas vezes a casa fica numa área de difícil acesso. Mas hoje, conversando com o nosso dirigente, ele me trouxe uma experiência, não teve a intenção de fazê-lo, mas contou-me que tem um colaborador desta casa que mora muito distante, depois da divisa do Distrito Federal, ou seja, ele mora já no estado de Goiás, e mora numa casa que não fica na cidade, bem recuada. Então ele, saindo aqui do trabalho na comunhão espírita, ele se dirige a pé até o ponto de ônibus, pega um ônibus que leva ele até certo ponto da sua cidade. Quando ele desce do ônibus, ele se dirige a pé para um posto de gasolina, onde ele deixou com o frentista a sua bicicleta. Porque depois de tudo isso, ele ainda pega a sua bicicleta para chegar na sua casa. E quando você me contou isso, João, eu me senti envergonhado por colocar no rol das minhas dificuldades o custo com o combustível. Gente, eu não vou de bicicleta, eu vou com o meu carro até o destino. E por que eu estou dividindo isso com vocês? Porque muitas vezes, olhar o colega de lado, olhar o sofrimento do colega que nos acompanha a existência, faz perceber que aquilo que nós chamamos de meu problema se torna ínfimo diante dos verdadeiros problemas que outros companheiros estão experienciando.
Então a nossa fala de hoje tenta sensibilizar os nossos corações para sermos úteis uns aos outros com aquilo que nós temos, para sensibilizar os nossos corações e mentes, para percebermos que muitas vezes aquilo que chamamos de sofrimento nada mais é do que uma oportunidade de despertamento. Certa vez, final do ano passado, eu conversava com um colega e ele, talvez por saber que eu sou espírita palestrante, e normalmente é comum as pessoas nos procurarem para desabafarem. Nós muitas vezes nos transformamos em atendimento fraterno ambulante. Quem nos vê aproveita para declinar suas dores, e nós estamos dispostos a ouvir. É uma das principais caridades, diga-se de passagem, é disponibilizar o nosso tempo e o nosso ouvido para quem precisa falar. Mas ele me contava naquele momento de um problema muito sério que ele estava passando. E o problema se referia a uma reforma que ele estava fazendo na sua casa, em que, tendo ele não feito um planejamento adequado, ultrapassou o valor da reforma em aproximadamente R$100 mil. E ele estava preocupado porque ele teria que fazer um empréstimo para complementar a obra. E eu pensei, coitado, onde é que ele vai arrumar esse dinheiro? Como é que ele vai? E eu pensando no problema, ele disse, não, mas eu tenho a solução, eu tenho algumas aplicações e eu vou tirar parte da aplicação para cobrir a despesa. E eu pensei, onde é que está o problema então? Para mim seria um problema. Mas o problema que ele estava vivendo é porque ele teria que tirar da aplicação para cobrir aquela despesa. E já que ele confiou em mim, o seu problema, eu tive uma conversa um tanto mais contundente com ele. E chamei a atenção para o fato de, enquanto ele tinha extrapolado em R$100 mil a reforma da sua casa, nós estávamos com uma família assistida por uma outra casa que eu participo, onde nós estávamos tentando angariar R$5 mil para fazer o banheiro daquela família. Eu contei para ele e falei, quem é que realmente tem problema? Ele disse que se sentiu envergonhado. E quando ele disse que estava envergonhado, eu falei, pronto, ele vai passar o cheque. Porque para quem tem R$100 mil para cobrir o excesso de uma despesa, R$5 mil é troco. E ele disse, não, realmente é um problema. E só isso. E só isso. Encerrou o assunto e ficou por isso mesmo. Então eu aproveito essas experiências para trazer em nossas palestras, primeiro para que eu mesmo reflita sobre os meus problemas, entre aspas. Mas eu trago essas experiências para que todos nós pensemos sobre os nossos problemas. Conheço também 2 casos interessantes. Uma família cujo problema é que a esposa engravidou, eles têm um filho, a esposa engravidou do segundo, não planejado, e o pai preocupado. E eu pensei, já pensou que o teu filho, o que ele está sentindo
as vibrações que você está mandando para ele, você está dizendo: esse menino só vai me trazer despesa. A outra família está vivendo um problema similar no sentido inverso, porque a esposa já fez vários tratamentos para engravidar e não consegue. Percebem como somos nós? O que é a humanidade? Uns choram porque tem, outros choram porque não tem. Uns choram, uns reclamam porque faz sol, outros reclamam porque chove. Uns reclamam porque faz calor, outros reclamam porque faz frio. E Deus, Jesus, a espiritualidade, os nossos mentores, no meio dessa confusão, tentando atender os nossos pedidos. Percebem como nós precisamos desenvolver um pouco mais a nossa consciência sobre a nossa realidade existencial? Para que nós reclamemos menos e façamos mais. É quando a gente compreende a parábola dos talentos contada por Jesus. Relembrando, Jesus conta que um senhor precisou viajar. Chamou 3 de seus empregados. Entregou a um 5 talentos. Entregou a outro 2 talentos. E entregou ao terceiro 1 talento. E viajou. Tempos depois, quando ele volta, chama os seus servidores para que eles lhe prestassem conta dos talentos. Aquele que recebeu 5 talentos disse: Senhor, como eu sei que o Senhor é exigente e cuidadoso com os teus bens, eu empreguei os 5 talentos e eles renderam mais 5. E aqui estão seus 10 talentos. O que recebeu 2 talentos, da mesma forma, investiu os 2 talentos, rendendo mais 2, devolvendo 4 talentos para o seu senhor. O que recebeu 1 talento, disse: Senhor, como eu sei que o Senhor é muito exigente, com medo de perder o talento que o Senhor me confiou, eu o enterrei. Ei-lo o seu talento. E o mestre, o Senhor, se dirige a esse funcionário e diz: mau servidor, porque não multiplicaste o talento que eu te confiei. Aquele que recebeu 5 e devolveu 10, será dado ainda mais. Aquele que recebeu 2 e devolveu 4, será dado ainda mais. Mas aquele que recebeu 1, lhe será retirado, e nada mais será acrescentado. O que essa parábola que Jesus nos conta tem a ver com a conversa que nós estamos tendo? Tudo que nós temos na nossa vida, na nossa existência, pode ser considerado como talentos oferecidos por Deus a cada um de nós. Mas espera aí, Ricardo, até os problemas? Sim, porque os problemas são oportunidades de investimento dos talentos. Os problemas nada mais são do que oportunidades para desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa capacidade de resolvê-los. Nenhum problema nos vem como castigo. Nós, como espíritas, já sabemos que Deus não castiga ninguém. Os problemas são consequências ou oportunidades de crescimento. Quando nós fugimos, reclamamos daquilo que nós chamamos de problema, na verdade nós estamos fugindo da oportunidade de multiplicar os talentos que Deus nos deu. Por exemplo, dificuldade financeira, problemas financeiros.
nada mais é do que a oportunidade que a existência está nos oferecendo para desenvolvermos a nossa capacidade de bem gerenciar os bens materiais que nos foram confiados. O filho que nos chega sem que nós tivéssemos programado é a oportunidade que a existência está nos dando para que nós aprendamos a amar, aprendamos a cuidar, apesar das nossas pretensas dificuldades e limitações. Porque nós esquecemos que amar não custa dinheiro. Amar custa a nossa dedicação. Ah, Ricardo, mas hoje em dia, para eu criar um filho, eu vou precisar de dinheiro para colocar num colégio, num bom colégio. Tem que ser no colégio mais caro? Quando você decide colocar o seu filho num colégio que você não pode pagar a mensalidade, você está pensando no teu filho, ou é um pouco de orgulho que você está desenvolvendo para mostrar para os seus amigos que o teu filho está no melhor colégio da cidade? Não é comum nós vermos, é provável que vocês conheçam algum caso de crianças, de jovens que frequentaram os melhores colégios e não conseguem boas colocações profissionais. Assim como também é do nosso conhecimento crianças, jovens, que cresceram num ambiente de dificuldades, de limitações materiais e conseguem vencer essas adversidades e atingirem posições profissionais de realce. Então, colocar o filho num melhor colégio, claro que é uma coisa boa, mas não garante nada. Colocar o filho no melhor colégio e não educá-lo, e não dar a esse filho a experiência de família, não vai ajudar muito esse jovem. Oferecer os melhores produtos para o filho, viagens de férias, intercâmbios internacionais. Mas se esse jovem não tiver valores que só podem ser construídos no ambiente familiar, não vai ajudar muito. Precisamos lembrar que quando nós reencarnamos, nós não trazemos por objetivo principal atingir as melhores posições profissionais, oferirmos os melhores salários, construirmos grandes obras. Não, isso faz parte do processo, mas não é o objetivo principal. Quando nós reencarnamos, o objetivo principal e inegociável é a evolução intelecto-moral. É para isso que nós encarnamos. E para atingir esses objetivos, os problemas, as adversidades, os obstáculos fazem parte do processo. Então, desesperar não é a melhor atitude. Desesperançar não é a melhor atitude. Achar que você é o único e talvez o maior sofredor do mundo não é uma atitude correta. Porque cada um de nós traz a sua cota de experiências mais ou menos felizes. Mas os sofrimentos fazem parte do processo. Então, quando nós aprendemos
que a doutrina espírita é o consolador prometido, é nesse sentido. Quando nós entendemos, compreendemos a mensagem espírita, naturalmente esse consolo nos vem. Quando nós compreendemos a mensagem espírita, nós não paramos para reclamar das nossas dificuldades. Nós não ficamos comparando a minha dificuldade com a do outro, achando que o outro é mais feliz do que eu, que Deus privilegiou o outro em detrimento de mim. Quando nós compreendemos a mensagem espírita, nós sabemos que todos nós estamos nesse barco chamado terra, cada um buscando atingir as suas metas existenciais, cada um vencendo, driblando os seus obstáculos. Desde algum tempo, um problema que foi diagnosticado desde o século passado pelo Chico Xavier, quando ele disse que a doença do século 21 seria a depressão. E o que é que nós estamos vendo hoje? Crianças depressivas, jovens depressivos, adultos depressivos, idosos depressivos. E muitas vezes nós ouvimos explicações que dizem assim: é normal, esse é o problema do nosso século. Pode até ser o problema do nosso século, mas não é normal. Não é normal nós nos desestabilizarmos diante das adversidades da vida. Não é normal. O normal é aurirmos forças e vencermos os problemas. O normal é alimentarmos a nossa confiança, primeiramente em Deus e em nós mesmos, e partir para enfrentar os problemas. Analisar, esse problema foi criado por mim ou por outrem? Se foi criado por mim, e a maioria o é, vamos ver o que eu posso fazer. Primeiro, para resolver o problema criado, e depois evitar que eu crie novos problemas. Então, desistir é um verbo que não deve ser conjugado por nós, principalmente por nós espíritas, tendo em vista o nível de conhecimento que nós já temos da nossa realidade existencial. Quando Chico Xavier, sofrendo com os seus problemas de saúde, pediu a Emmanuel que visse uma solução, principalmente aquele problema que ele tinha no olho, que Emmanuel falasse com Maria, mãe de Jesus, para que ela pudesse atender. E Emmanuel disse: tá bom, eu vou falar, vou ver o que eu posso fazer. Dias depois o Emmanuel volta e diz assim: Chico, eu tenho uma mensagem de Maria, mãe de Jesus. E Chico ficou eufórico. Pois não, Emmanuel, me dá um minuto, vou pegar papel e caneta para anotar as orientações que Maria, mãe de Jesus, mandou para mim. E Emmanuel disse: pode anotar. E Chico disse: pode falar. E Emmanuel disse: isso também vai passar. O Chico escreve. Que mais? Só isso. Foi essa mensagem que Maria mandou para você. Isso também vai passar. Uma mensagem curtinha, mas como é característica dos espíritos nobres, eles são concisos e densos em suas mensagens.
E essa mensagem que a Maria mandou para o Chico, ela vale para todos nós. Então, quando você pensar que você vai só sobrar diante dos seus problemas, que você vai submergir nos seus problemas, pensa nisso. Isso também vai passar. Vai passar quando, Ricardo? Vai durar quanto tempo? Vai durar o tempo necessário para o seu aprendizado. Uma outra experiência é essa do Divaldo Franco. Divaldo conta que certo dia ele estava um tanto macambúzio e pensando, refletindo, que a Joana de Ângeles nunca tinha endereçado a ele, mandado para ele, uma mensagem que visasse especificamente os seus problemas. E o Divaldo estava com esses pensamentos, quando a Joana aparece para ele e pergunta: qual é o problema, Divaldo? E Divaldo, sabendo que ela já tinha percebido, disse: minha irmã, eu estou pensando aqui que nós escrevemos livros, tantos livros nós escrevemos, mensagens que vêm nesses livros, que atendem à necessidade de muita gente, mas nenhuma foi diretamente para mim. E a Joana diz para o Divaldo: você quem se engana, Divaldo, porque tudo que eu escrevo por seu intermédio é para você. Você publica porque você quer, mas é para você as mensagens. E Divaldo disse: bom, então eu vou ler os livros que eu escrevi para ver qual é a mensagem que vem para mim. Então são experiências que esses irmãos maiores trazem para nós e nós precisamos aproveitá-las. De que vale a pena nós termos lido tantos livros se não apreendermos a mensagem? De que vale a pena assistirmos tantas palestras se não apreendermos a mensagem? Como já falei outras vezes aqui, algumas pessoas participam de uma palestra como um momento de êxtase, mas não deve ser. A palestra é um momento de reflexão. É um momento para se trabalhar intelecto. É um momento em ficarmos atentos a cada palavra do palestrante, para depois refletirmos sobre aquilo. Então, quando nós chegamos na semana seguinte para assistir a outra palestra e não lembrarmos nada da palestra da semana anterior, foi inócua aquela palestra, não serviu de nada, porque ela não te marcou, não ficou nada em você. Então vamos ler as obras espíritas, compreendendo, introspectando a mensagem, observando em cada parágrafo o que é que me toca. Quando estivermos numa palestra, vamos ficar atento a cada frase. É claro que não são todas as frases que vão nos tocar, mas é necessário que pelo menos uma fique em você, para que você fique pensando naquilo. É pouco provável que em 40 minutos de palestra, nada te tocou. Alguma coisa deve ter te tocado, prenda-se a isso. É quase impossível nós fixarmos 40 minutos de fala. Difícil, mas alguma coisa tem que ficar. Algum ensinamento, alguma mensagem que nos tocou, precisamos trabalhar isso em nós. Então vamos pensar sobre isso.
Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamento, problema no campo profissional, problema no campo familiar. Quem não os tem? Então, antes de reclamar ou se desesperar, perguntemos: o que esse problema quer me ensinar? O que eu preciso desenvolver em mim em função dessa dificuldade, em função desse obstáculo? E a partir daí, buscar ajuda onde for possível, se sentir desprevenido para resolver o problema sozinho. Então, nós podemos procurar uma casa espírita, nós podemos procurar um profissional da psicologia, um psicoterapeuta, um amigo, um colega, um familiar. O que não podemos é nos deixar levar por isso e permitir que o mal do século se instale em nós. Não devemos permitir que o mal do século se instale em nós. Percebemos, estou ficando depressivo, vamos procurar ajuda. Vamos procurar ajuda. Não desista, você consegue. Porque, conforme disse o Cristo, Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Se nós estamos passando por determinada problemática, nós temos condição de vencê-la. Nós temos condição e merecimento de auferir os ensinamentos que aquela problemática nos traz. Não estou dizendo que é fácil o processo. Não estou dizendo que o processo é agradável. Mas é necessário. Mas é necessário. Lembra quando nós éramos crianças e nós tínhamos que tomar aqueles xarope amargos que a nossa mãe nos dava? Era amargo. É ruim, não é gostoso, mas faz bem. Quem é que gosta de tomar vacina? Aquela picadinha chata, né? É gostoso tomar uma vacina? Não, não é gostoso, eu não gosto. Só vou porque é necessário. Mas a gente sabe que faz bem. Então, a dor que nos visita é o remédio amargo que nós precisamos para curar efetivamente os nossos problemas, para curar efetivamente as doenças, ou, nas palavras de Hamed, para curar as dores da alma. As dores da alma é o título de um dos livros do Hamed. Sugiro essa leitura. As dores da alma, quem não as tem? Então, meus amigos, nos encaminhando para o encerramento da nossa fala, vamos ficar pelo menos com esta mensagem em nossa mente e em nosso coração. Meus problemas, eles não vieram para me destruir. Eles existem para me fortalecer. Meus problemas não são um castigo enviado por Deus. São consequências das minhas escolhas e oportunidades de novos aprendizados. Meus problemas não são os maiores do mundo. Com certeza, tem gente com problema maior do que o meu. E que muitas vezes está passando por ele de forma mais adequada do que eu. Com mais abnegação, com mais indulgência, com mais fé, com mais esperança, com mais alegria. Tem um amigo nosso que aos 32 anos de idade sofreu um acidente e ficou paraplégico. Tempos depois,
uns 15 anos depois, apareceu um problema cardíaco e ele precisava fazer uma cirurgia cardíaca. Durante os exames para fazer a cirurgia cardíaca, descobriu que estava com câncer. Perdeu 70% da língua. Fez 30 sessões diárias de radioterapia. Queimou a pele. Terminado o processo, começou a surgir uma glândula no pescoço. E quando ele pensava que tinha se livrado do câncer, recentemente foi ao médico e ele disse: o câncer voltou e mais agressivo. E ele conta isso para a gente, não sorrindo, mas num estado de: estou fazendo o que eu posso, o resto é com Deus. E uma vez eu perguntei para ele: você não tem medo de morrer? Ele disse: eu não, eu tenho medo de acordar com dor todo dia. Que lição! Então, quando nós vemos um caso como este, que é real, esse é um problema. Esqueci de contar que depois que ele se tornou paraplégico, a esposa dele engravidou e eles receberam um filhinho com síndrome de Down. Essa é a situação da família. E aí eu pergunto para vocês, quem é que tem problema? Vamos pensar sobre isso. Vamos levantar a cabeça. Vamos alimentar a nossa esperança em dias melhores. E vamos trabalhar para construir dias melhores. Não vamos focar no nosso problema, vamos focar na solução. Vamos ampliar nossos momentos de oração. E quando orarmos, não devemos pedir para que Deus tire os nossos problemas, mas pedir que Ele nos dê força e esclarecimento para vencê-los. Porque problema não se evita, se vence. Problema se evita antes dele surgir. Devemos evitar que eles surjam, mas depois que eles surgem, devemos enfrentar e vencê-los. Eu espero ter contribuído com cada um de vocês, porque muito certamente cada um de vocês teria uma história para contar, um problema a descrever, uma dificuldade a vencer. Cada um, isso é natural, faz parte da nossa existência. Mas para todos nós, temos um Deus que está à nossa espera, como filhos pródigos de volta à casa do Pai. Temos um Mestre que comanda o nosso planeta, que nos deixou suas experiências há 2000 anos e que está à nossa disposição para atender às nossas demandas. Temos os nossos guardiões, nossos mentores, que se manifestam para nós das mais diversas maneiras, desde por intermédio de uma leitura que fazemos, de uma palestra que ouvimos, ou de uma conversa que temos com um amigo, com um parente. Fiquemos atentos a essas mensagens. Desistir jamais, porque quem tem Deus como sustentáculo, só tem uma opção na vida: vencer. Então, não desistamos. Nós vamos conseguir. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquemos todos na paz de Jesus. Muito obrigado. Obrigado.